Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém teve tempo ou paciência para explicar. Direito autoral. Você teve uma ideia daquelas, escreve, desenha, publica, faz música e as pessoas começam a lhe conhecer por aquela ideia que deu certo. Daí os dias passam e o correio entrega uma carta de um advogado que registra: precisamos conversar. Você está utilizando a ideia do meu cliente. Traga sua carteira. Se não puder vir, mande só a carteira. Longe de ser uma mera história, o desconhecimento sobre o direito autoral tem feito muita gente criativa se arrepender do dia que teve aquela boa ideia. Para falar sobre esse assunto e promover novos encontros de ideias criativas, o Advocacy trouxe os seguintes convidados: Dr. Roberto Troz, ele é advogado, especialista em direito autoral. Nelson Tristão, ele é editor, produtor musical e responsável pela editora Adorando. Também conosco a participação do superintendente da Rede Super de televisão, Carlos Roberto Marques, que é um grande profissional com grande experiência na área de TV e comunicação, e nosso parceiro do Advocacy. E fechando a nossa roda de conversa, contamos com a participação e perguntas do Ministério Igreja Multimídia, que trabalha com produção de conteúdo cristão para redes sociais e coletaram diversas perguntas relacionadas à criatividade e ao direito autoral. Dr. Roberto Troz, o que é direito autoral e de onde veio essa expressão aqui, começando a nossa conversa de hoje? Bom, na verdade, o direito autoral é um ramo do direito privado, né? Ele é uma área do direito que trabalha fundamentalmente com as obras. E as obras são algumas criações de espírito das pessoas, ou seja, é alguma coisa que você tem, uma obra literária, artística ou científica. Então o direito autoral protege o direito daquele que cria essa obra. E ele surge, na verdade, esse conceito de direito autoral surge com Gutenberg, com a prensa, na verdade. Porque antes da gente fixar essas ideias em algum suporte, você não tem como proteger. Inclusive as pessoas enganam muito, eu vi aqui. Poxa, mas eu tive uma ideia. Uma ideia por si só não é protegida. O que é protegido é essa ideia fixada em algum suporte. E desde a criação das prensas, começou-se a discutir na fixação dos livros, a produção inclusive das Bíblias antigas, quando se começou a produzir a Bíblia através da prensa e futuramente da imprensa, né? E essas ideias fixadas em algum suporte geram obras. Essas obras foram criadas por alguém, que são os autores dessas obras. E essas obras são protegidas por um ramo do direito privado, que é chamado de direito autoral. Então, esse ramo do direito, que é chamado de direito autoral, está aí para proteger a obra e para proteger aquele que criou a obra e também proteger a própria sociedade em virtude do fato de que você tem também o direito a ter acesso a obras artísticas, literárias ou científicas. Basicamente é isso. Agora, quando se ouve falar em direito autoral, e o que é o direito autoral moral ou material? O que é o direito autoral moral? Na verdade, o direito autoral, o autor, ele se divide em duas áreas, porque é muito interessante isso. Se você cria uma determinada obra, ou uma obra artística qualquer, uma música, por exemplo, você tem o direito de proteger aquela obra sua, para o resto da sua vida. O autor tem o direito. Só que ele também tem um direito patrimonial sobre aquela obra. Ele tem direito de ganhar alguma coisa sobre aquilo. Afinal de contas, aquilo é um objeto de um trabalho, da sua criação intelectual que gerou aquela obra. Então, esse direito de proteger moralmente e até a honra, tanto do autor quanto da própria obra, da integridade da obra, é chamado direito moral, em que incide sobre aquela obra. E a área em que você pode negociar, receber algum dinheiro com a comercialização disso é chamado do direito patrimonial incidente sobre a obra. Ou seja, tanto a obra deve ser protegida enquanto a produzida por alguém. Sim. Perdão. Tanto a pessoa tem o direito de ter reconhecido que é uma obra sua, como também da obra não ser alterada, né? Sim. Ou seja, alterado, adulterado, corrompida. Então é muito interessante, tem vários casos de jurisprudência larga sobre esse assunto, na qual muitas vezes o cara vai fazer, uma determinada pessoa vai fazer alguma alteração naquela obra, faz alguma coisa que o autor se sente ofendido, ele tem um direito moral de proteger aquela obra. Agora, transportando isso aqui para a música, Nelson,
toda obra intelectual deve ser registrada? Por exemplo, você trabalha com música, né? Sim. Quer dizer, toda música deve ser registrada? É importante a gente falar sobre o registro de uma música, que não existe um órgão, um local que você vá, registra aquela música, pronto, acabou, aquela música está comprovada minha, que né? é sua, pronto, acabou. Eu falo muito com o pessoal que você tem que produzir provas que você foi o autor de alguma coisa. Se alguém aparecer com uma prova melhor do que a sua, ainda que esteja tentando ludibriar a justiça e convencer um juiz, alguma coisa, ele vai levar o ganho de causa como autor. Então é bom você produzir provas que você é autor, e tem várias maneiras de você produzir. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem um site, está lá online, a possibilidade de você registrar uma obra, tanto a melodia quanto a letra de uma canção. Você gravar e produzir industrialmente um disco é mais uma prova, você cantar, você ter vídeos, provas que você realmente é o autor. Geralmente o pessoal vai para a Biblioteca Nacional e faz o registro, mas ali não é um registro definitivo. São provas que se produzem apenas. Eu ia até te perguntar, porque onde que se registra, né? Porque se você compra um carro, você registra ali. Se você tem uma marca, você tem onde registrar. Mas em uma obra, igual a música, por exemplo, fica a mercê, vou perguntar para o doutor Roberto, fica a mercê de eu provar judicialmente, registrei aqui, cantei ali, essa obra é minha? Na verdade, um dos princípios basilares dessa área do direito, que é chamada de propriedade intelectual, que a propriedade intelectual é tudo aquilo que é originário do intelecto, né? A grosso modo. Então, na propriedade intelectual, ele subdivide em propriedade industrial e direitos autorais. A propriedade industrial, que são as marcas e as patentes, você tem o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, que tem as suas regras próprias e garante. Na área do direito autoral, a gente define que existe o escritório da Biblioteca Pública Nacional, em que você envia, paga uma pequena taxa e a partir daquele momento. Só que um dos princípios basilares da área da propriedade intelectual é o princípio da anterioridade. Ou seja, é quem fez primeiro. Então isso é que é a grande prova que você tem que fazer. Porque no momento em que você consegue comprovar que foi você o autor, evidentemente você foi o primeiro, o autor primígeno daquela obra. Então, o registro na biblioteca, ele funciona para você determinar uma data. Hoje é dia X de março, então, em virtude desse dia, eu, Roberto Tross, criei uma determinada música e registrei ela com essas partituras e com essa letra. Se ela for música, com música e letras, esse determinado fonograma. Então, eu defino. Mas se, por exemplo, o James provar que anteriormente a essa data ele tinha criado essa música, você, mesmo que haja uma demanda judicial, nessa demanda, quem conseguir comprovar a anterioridade da criação da obra, configura-se como autor da obra. Já ia te perguntar isso, porque como não tem esse órgão, assim, bom, mesmo que tenha, se você prova que alguém pegou a sua ideia e registrou exato, depois... Porque a anterioridade é o que interessa. Sim, sim. Porque, olha só que interessante, se você for partir para a área da marca, que é na propriedade industrial lá, sem querer mudar de assunto, mas só para ficar claro para as pessoas entenderem a diferença, se você lá para o direito marcar, é quem registrou primeiro a marca, mesmo que em alguns casos é possível provar anterioridade, mas é mais complexo. Agora, como é que eu vou chegar e dizer assim, não, o que interessa é que eu registrei a música, mesmo que tenha sido você que fez. Entende? Essa obra é uma obra da criação do seu espírito. Então, essa obra, ela existe por si, em virtude de alguém que o criou. Eu não posso subverter isso e dizer, não, mas eu que registrei, então ela é minha, ela nunca será sua. Porque não foi você que criou. Quem criou. Agora, um problema aqui, Carlos, que a gente pode deparar com ele, sobretudo você que é de televisão, alguém pode vir apresentar num programa específico ou até rodar uma música, acho que o Nelson também pode ajudar nisso, e essa música não, por exemplo, não ser daquela pessoa que se apresentou como a dona desses direitos, né? É engraçado até que, no nosso caso de televisão, talvez o Nelson também sofra, as versões, entendeu? Muitas músicas que são mudadas, as versões que vêm dos Estados Unidos para cá. Para quem que eu pago esse direito autoral? Entendeu? Já que ele tem que provar que, primeiramente, foi ele que fez lá nos Estados Unidos. É até brincar com o senhor, se me perdoa, no caso da Bíblia. Para quem que eu vou pagar direito autoral? Entende? E é um livro que você tem uma tiragem, você consegue denominar assim, valores, mas é impressionante. No caso da música,
existe uma obra original numa outra língua, geralmente é em inglês. Sim. Nós lá editamos bastante músicas estrangeiras. O autor tem o direito moral e patrimonial sobre a sua obra original. A lei brasileira, a Lei 9.610, fala claramente que a tradução dessa obra tem que ser autorizada pelo autor. Então ninguém pode simplesmente pegar uma obra em inglês, uma música em inglês e fazer a sua própria versão e sair cantando. Isso é contra a legislação. Ele tem que buscar, junto ao editor dessa obra, junto ao autor, quem cuida desse direito autoral da obra original, se ele pode fazer uso daquela versão. Aquela versão vai ser analisada, vai ser autorizada. Cria-se então o que se chama obra derivada. É uma obra que acontece a partir de uma outra que já existia. Então essa obra derivada tem que ser autorizada, tem que haver um acordo com esse versionista que passa a ser também um titular de direito nessa obra derivada, tem que se conversar para chegar aos termos que ele e que outras pessoas vão poder usar. Então o uso de obra de versão no Brasil é muito mal compreendido e muito mal feito por conta disso. Aí, James, eu vou te pedir perdão. Quem dá esse suporte para o cantor que está lá, que teve a ideia de mudar a versão e vai registrar no Brasil? Como é que é feito isso? Para que uma outra questão, não existe uma se proteja. Não existe uma central com um banco de dados mundial que você vai lá, resolveu, não existe. Tem que ser um trabalho de pesquisa. A Biblioteca Nacional, o ECAD, a União Brasileira de Editores de Música, a UBEM, um outro banco de dados. Tem um serviço nas igrejas para música cristã, que chama-se CCLI. Ela tem um ótimo banco de dados de obras estrangeiras. Então é um trabalho de pesquisa. Você ir lá ver quem já gravou essa música, tentar ver com quem gravou, como que ele conseguiu aquele direito. Em alguns casos é muito trabalhoso, mas é a maneira que tem que se fazer. Não, até por isso que eu pergunto aqui para o Carlos, assim, porque um veículo de comunicação, uma rádio, TV, você pode ficar à mercê de alguém apresentar aqui e depois ele também responder assim, não tem como saber, né? Tem os caminhos aqui que o Nelson está falando, mas a TV em si, se alguém bate na sua porta, você não tem como saber. Mas nós vamos fazer uma pausa para um tradicional café. Tem algumas perguntas aqui que nós vamos provocar ainda. Eu sei que direito autoral provoca mesmo, e é curioso porque a gente sempre tem lá uma ideiazinha. Eu vou registrar isso, não vou registrar isso, onde é que eu escrevo? Enfim, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Nós vamos parar para o café, mas lembre-se, queremos conhecer as suas dúvidas, opiniões e críticas através das nossas redes sociais. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje conversando sobre direito autoral. E se você tem dúvidas, sugestões ou críticas sobre esse tema, mande o seu WhatsApp 31 98 027 0984 e vamos conversar. Nós vamos conferir a primeira pergunta enviada pelo Ministério Igreja Multimídia. Olá, James Pinheiro e a todos que estão participando do programa Advocacy. Tudo bem? Obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Rodrigo Kashima e faço parte da Igreja Multimídia. A Igreja Multimídia hoje é uma das maiores comunidades de técnicos e voluntários que trabalham ou ajudam dentro das áreas multimídias em suas igrejas. Portanto, para nós, é uma grande oportunidade estar expondo as nossas dúvidas a vocês. A nossa primeira dúvida vem do Daniel Rios. Podemos usar livremente músicas do Spotify ou filmes do Netflix dentro das igrejas? Bom, vamos agradecer aqui a participação do pessoal da Igreja Multimídia e aí, podemos usar livremente? Na verdade, senhores? A reprodução da obra audiovisual ou fonográfica, em tese, ela tem que ser cobrado algum valor, tem que ser pago algo em virtude disso. As pessoas confundem muito as incidências do direito autoral nas mais diversas modalidades. Então quando você quer gravar a música de alguém, você procura uma editora. Essa editora, as pessoas também confundem isso. Aí existe a editora de livro. Essa não tem confusão na cabeça de ninguém, não é? Não tem como. O livro é da editora Companhia das Letras, disso daquilo. Só que as pessoas às vezes não sabem que as músicas também são editadas. Elas têm editores que cuidam daquela obra. Então, se eu quiser gravar uma música de determinado
autor, eu tenho que saber qual é a editora, pagar por esse direito de pegar esta obra e eu gravar e fixar em algum suporte, que exista ou que venha existir. Um CD, um pendrive, hoje em dia uma plataforma de internet, etc. Isso é uma forma de se pagar o direito autoral para a fixação em algum suporte da obra. Quando essa obra é executada em algum lugar público, aí você incide uma outra modalidade de direito autoral, que é a modalidade pela reprodução da obra, pela execução da obra. Essa modalidade é que todo mundo já ouviu falar, que é o que o ECAD arrecada. Ele arrecada exatamente no momento no qual você executa essa obra em algum espaço público. Em tese, se você pega uma música do Spotify ou um filme do Netflix e transmite num local público, em tese vai incidir algum tipo de cobrança, você teria que pagar alguma coisa para poder executar isso. Além disso, acho que é interessante também que às vezes muitas igrejas hoje estão transmitindo ao vivo o culto, pelo YouTube na maioria das vezes. Você pôs lá no telão da igreja um pedaço de um filme. O detentor daquele direito colocou uma regra automática no YouTube, falou: se alguém exibir esse filme, você derruba o vídeo. Então, muitas vezes, às vezes, transmissão de culto ao vivo está sendo derrubada, porque está sendo usado durante aquela transmissão conteúdo de terceiro que colocou uma regra para derrubar se alguém usar. Não autorizado, Não né? autorizado. Então, está sendo um uso não autorizado de um conteúdo de terceiro. Nessa aí é minha dúvida. Vamos lá, nós estamos na Santa Ceia, tá? E o pastor está lá, vai ministrar, e no final tem aquele filme da Paixão de Cristo que eu mostro lá, só aquele detalhe da crucificação. Eu sou obrigado a pagar, posso ser derrubado no YouTube. Você está transmitindo no YouTube, vamos dizer. Você está no culto da igreja, normal, transmitindo no YouTube. Dentro da igreja, se você não estivesse transmitindo, você estaria fazendo uma transmissão pública, não é isso, doutor? Sim. E o ECAD, por conta de entender de questão de liberdade religiosa, não atua dentro dos cultos da igreja. Ele não vai lá cobrar direito autoral das músicas e do que está sendo executado dentro de um culto religioso por esse entendimento. Quando você transmite isso dentro de uma plataforma como o YouTube, você extrapolou aquele ambiente da igreja, colocou aquilo de forma mais pública ainda, e o detentor do filme Paixão de Cristo pode ter colocado uma regra para o YouTube forneceu uma ferramenta de gestão de conteúdo para os detentores de conteúdo, para os grandes detentores, para que eles pudessem regular o que eles querem deixar usar ou não. Se o detentor do direito do filme colocou essa referência, colocou o filme lá para o YouTube como uma referência e falou: eu não quero deixar que ninguém use esse filme sem minha autorização. No primeiro segundo, seu vídeo de transmissão vai embora. Ou seja, Nelson, eu posso colocar a minha obra lá, a música, o filme que for, no YouTube. Se fosse Mas se um outro for sua propriedade... exato. Se for da minha propriedade. Se um outro for também exibir via YouTube e não for autorizado, há ferramentas para que derrube. Tem ferramentas para permitir ou não permitir. Identificar, inclusive, quem é que fez uso disso, né? Isso vai muito também no conceito assim, do bom senso, né? Hoje, em virtude, por exemplo, na realidade brasileira da música brasileira, não se vende mais disco, como se vendia antigamente. Antes você vê que não existe mais nem loja de disco, né, de CD como existia. Então, para o artista, muitas vezes é interessante a divulgação gratuita, porque ele vende o show, que é onde ele ganha o dinheiro. Sim. Ou ele vende a imagem dele para fazer propagandas, etc, etc, etc. Então, isso vai muito da relação do próprio detentor do direito autoral. Ele pode se libertar. Hoje, os grandes artistas, etc, ficam, né? Eu tenho 1 milhão de views, eu tenho 5 milhões de views. Quer dizer, o interessante é quanto mais gente vê e divulgar, melhor. Agora, na hora da reprodução em espaço público, aí sim o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, que é o ECAD, vai lá fiscalizar, que é a função dele. O ECAD, na verdade, é uma junção de 7 grandes associações que congregam os músicos todos do Brasil e que criaram esse escritório que está ali para fiscalizar a execução e cobrar um valor referente à execução dessa obra. Agora eu queria, assim, dentro disso, eu acho que é importante a gente destacar uma coisa que você falou. É diferente, ele citou ali plataformas de internet que podem aí exibir música e tal, você tem acesso, paga muitas vezes, sim. E também filme que tem lá um sistema de televisão e etc, que você paga e pode assistir, quer dizer, aquilo não é público liberado, quer dizer, aqueles ali também estão recolhendo e os autores autorizaram, sim. Ou então receberam pelos seus direitos autorais. Sim. Então você está vendo pelo que você pagou e o autor também já recolheu.
Isso não significa que você possa pegar essa obra e fazer a execução dela que não seja para você assistir exclusivamente. Ela é privada. Para utilização, se você vai no Netflix, você compra um pacote com 2 ou 3 determinadas mídias ao mesmo... Não, 2 ou 3 mídias ao mesmo tempo. Então eu posso assistir no meu computador, no meu tablet e no celular ao mesmo tempo, até 3 pessoas. Eu estou pagando por isso. Sim. Agora, isso não me dá o direito de pegar isso, jogar num retroprojetor, não, como é que chama hoje? É num data show, e colocar no meu bar, por exemplo. Mas acho que é exemplo do... Desculpa, assim, de um CD mesmo, né? O CD você comprava, hoje não é tão comum comprar o CD, mas para você ouvir. Não era para reproduzir esse CD e sair distribuindo cópias dele por aí, o que chegou à pirataria, por exemplo, né? Então, assim, você ouve o CD, eu não estou autorizado a pegar o CD, copiar num pendrive, num computador, distribuir, etc, etc. Ou seja, como nós chamamos no direito, mutatis mutandis é a mesma coisa, né, doutor? E são 2 aspectos distintos, que é a fixação, ou seja, como você diz, gravar e reproduzir e vender, que é o cara que vende filme pirata, né, na rua, do sinal e etc. Esse é um caso. Sim. E a simples reprodução dessa música ou dessa obra num espaço público, não, ou seja, eu não estou levando ou entregando CDs para outrem. Eu estou apenas colocando aquela música para tocar em algum lugar público. Também incide o direito. Em tese, isso é absurdo, mas em tese, se você tiver uma rádio ligada num consultório odontológico com uma pessoa, em tese, né, se você for pegar pela letra da lei, se você tiver num consultório odontológico com 4 pessoas ali, uma rádio tocando, o dentista que colocou aquela musiquinha ali na sala de espera, em tese ele tem que pagar uma proporcionalidade do ECAD porque tem uma música sendo tocada. Em tese, né? Isso é um caso esdrúxulo que nunca vai acontecer, mas em tese sim. Carlos, complicado lidar com direitos autorais e... A cabeça já fica assim. O pessoal lá vai fazer o filme de Paixão de Cristo, final de ano, o ato de Natal. Isso também vai ser tributado? Isso tem alguém que tem o direito, igual lá na igreja, a gente faz lá a cantata de Natal, digamos assim. Então a gente faz a encenação de Paixão de Cristo, da Nascimento. Como é que eu fico nesse... As músicas que forem cantadas por essas pessoas... Volto a repetir, né? Eu tenho que ver a questão do recolhimento porque está no culto e há jurisprudência, até a gente estava conversando aqui mais cedo, de que durante o culto não estão sendo cobrados porque é gratuito. Então tem uma série de coisas. Eu estou falando aqui completamente observando a letra da lei. Né? Inclusive é a seguinte, se essas músicas, se elas tiverem um autor pré-determinado, sim. Se você estiver cantando, a banda lá da igreja, o coral da igreja estiver cantando, tem a questão do direito autoral. Por ser dentro de um templo religioso, não vai ter nenhuma ação do ECAD lá para cobrar aquilo e não é devido para o autor aquilo. Tudo bem. Né? Se você estiver usando uma gravação de alguém, então você pegou além do direito do autor, você está pegando um outro direito que é do produtor fonográfico, alguém que gastou recurso para gravar aquilo. Então tem um intérprete cantando, uma banda tocando e alguém que gastou para gravar aquilo. Se você estiver usando esse conteúdo, sim, você estiver transmitindo ele em alguma plataforma digital, sim, principalmente no YouTube, você pode ter um vídeo derrubado. Se você estiver fazendo isso fora do ambiente da igreja, sim, o ECAD pode ir lá e falar e tentar recolher o direito do autor. Agora, acho que também é importante aqui esclarecer, porque assim, se o próprio grupo lá de teatro, de música canta é diferente, porque você exibe de outro, porque aí você envolve a gravadora, você envolve o intérprete e envolve o autor. Então, tem mais gente envolvida aí na questão do direito autoral. Mas aqui, como a doutor Roberto comentou anteriormente, quer dizer, o que nós temos observado é que assim, o judiciário brasileiro não tem entendido que no ambiente de igreja a música tocada é devido ao pagamento de direitos autorais. Até porque a maioria das músicas tocadas em igreja, assim, é lógico, tem dono, tem autor e etc. Tem o detentor do direito, mas são músicas que acabam tendo um certo, eu não vou dizer domínio público, mas um conhecimento, uma aceitação, é música de louvor, não está visando lucro no ambiente de igreja, que é diferente se for um show e etc. Então isso acaba não gerando, e aí o judiciário brasileiro tem entendido nessa linha aí de que não é devido o pagamento dos direitos autorais. Mas nós vamos conferir mais uma pergunta enviada pelo Ministério Igreja Multimídia. A nossa próxima dúvida vem do Hugo Herzog.
músicas que são cantadas pelo Ministério de Louvor são passíveis de recolhimento do ECAD? Acho que acabamos aqui antecipando a resposta, né, para a nossa conversa, não é isso? Queria até entrar nesse assunto, talvez não no recolhimento do ECAD, mas as músicas que são cantadas na igreja. Em geral, se você pegar uma música original e reproduzir e cantar essa música na igreja, tranquilo, você está pegando a letra e está cantando aquela mesma letra original. O que está acontecendo muito é com questão de versões. A música estrangeira foi para o culto ao vivo de uma igreja conhecidíssima nos Estados Unidos hoje à noite. Acabou o culto, já tem um monte de gente fazendo a sua própria versão daquela música, sem pedir uma autorização. No outro domingo ela já está tocando e transmitindo ao vivo no YouTube. É estranhíssimo. Vamos pegar uma música da Ana Paula, Preciso de Ti. Já pensou se você escutasse Preciso de Ti em 10 letras diferentes? Seria uma coisa estranha, prejudicaria a música, inclusive. A música pararia de ser usada, porque a pessoa não sabe qual que vai escutar, qual que vai usar. É isso que está acontecendo com a música estrangeira. Está recebendo várias letras em português. É muito comum. E é muito estranho isso, né? que uma música tenha várias letras. Então, está se coibindo muito esse tipo de uso. Que a pessoa vá buscar a versão original e use e cante essa versão original. Eu acho que, assim, até para encerrar aqui esse bloco, às vezes se você conhece a versão original, o idioma estrangeiro da música, quando você vai cantar em português, está num lugar ou outro, tem dificuldade, porque a letra é diferente, a versão é diferente, e tem mais de uma. Você não sabe qual cantar, porque você acabou ouvindo lá a versão original, né? Mas nós vamos para mais um rápido intervalo. Tomamos água e já voltamos. Quer fazer o seu advocacy? Então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Já estamos de volta conversando com o Dr. Roberto Troz, Nelson Tristão e Carlos Roberto Marques, juntamente com os membros do Ministério Multimídia, sobre direito autoral. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super e semanalmente vamos acrescentando essa segunda temporada. Por isso, se inscreva no canal da Rede Super, marque o sininho para receber as novidades e se você quiser conversar conosco, mande um WhatsApp para 31 98-027-0984 ou através das nossas redes sociais. E nós vamos conferir mais uma pergunta enviada pelo Ministério Igreja Multimídia. O Rodrigo Wollers Martins, um dos membros da nossa comunidade, pergunta da seguinte forma: o direito autoral ainda é um assunto fantasma em nosso meio. Qual é a forma correta de proceder para que a igreja possa estar legalmente utilizando músicas, vídeos e outras mídias digitais? E aí, senhores, eu antes de passar a palavra para vocês, eu só acho que direito autoral não é mais um fantasma, né? Uma coisa que não é fantasma. É complexo, mas não é fantasma. Não. É verdade. A igreja ela tem que parar num certo ponto de ficar achando que ela não tem que se envolver nessa área. Infelizmente, é o que o Nelson estava falando. Todo mundo que cria tem o direito e está recebendo pela obra. Então, na igreja, estamos ali adorando a Deus, louvando, buscando, mas usamos alguns argumentos, músicas, vídeos. Contratamos um advogado? Seria a solução? Boa ideia, né, doutor? Excelente ideia. Na verdade, o que a gente percebe, que às vezes as pessoas confundem, foi até o Carlos brincou aqui, não tem como comprar um combo para poder resolver um pacote anual que eu vou pagar X e disso eu estou absolutamente livre para colocar no YouTube o que eu bem entender, ou para poder transmitir, ou para poder fazer a versão que for. É trabalhoso, é complexo, sim, e nós, inclusive, no Brasil, temos uma cultura de não cuidar desses pequenos detalhes, porque é chato, é burocrático, tem que entrar em contato com a editora, tem que ter relação com o ECAD. Então, existe uma série de questões. Quer passar uma determinada música durante o culto no YouTube, não vai poder passar. Não é isso, Nelson? Nós não temos como passar. Se o detentor do direito não deixar passar, não tem como. Então, assim, mas aí, deixa eu atrapalhar. Claro, não, que isso. Eu sou pastor de uma igreja, quero levar a palavra a várias pessoas. Eu tenho uma rádio web.
A rádio web, ela faz uma exibição pública de um conteúdo musical, ela tem um tratamento no ECAD, um pouco diferenciado de uma rádio comercial, mas ela tem que recolher o ECAD, porque ela está usando conteúdo de terceiro. Ela tem que e tem exibição pública. Tem exibição pública. Deixa eu tentar explicar de forma bem simples para o pessoal entender, porque as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer isso? Que coisa difícil. Por exemplo, eu sou da OAB, sou chefe de gabinete do presidente da Ordem, doutor Antônio Fabrício, e a gente faz alguns eventos da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou pegando a minha realidade, que é o que eu vivo no dia a dia. Então nós vamos fazer o baile do advogado. Então estou dando um exemplo para simplificar aqui nas relações. Nós contratamos esse ano o Frejá para tocar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma lista de todas as músicas dele, levar até o ECAD, colocar qual o número de pessoas, uma proporcionalidade do que a gente imagina naquele local. O ECAD emite um boleto e eu pago o direito autoral sobre aquilo que vai ser tocado lá. Ou seja, a cada evento há necessidade de fazer todo esse procedimento. Sim. Agora, no que se refere ao YouTube, aos meninos aí, a turma jovem, que quer pegar e hoje com o celular, evidentemente, pessoal, falando para quem está nos vendo, é claro que a dinâmica do mundo hoje é outra, mas a gente vive esse dilema. É a dinâmica do mundo versus o direito do outro, né? O direito daquele que criou aquela obra. Nós vamos chegar para um cidadão que criou uma bela música gospel e etc, etc, e dizer, ó, você não vai ter direito a receber nada sobre isso, ou nós vamos colocar isso no mundo virtual e fique por isso mesmo, né? Então, esse é um dos grandes dilemas, e no que se refere ao YouTube, realmente não pode, em tese não pode, e a igreja pode até ser o caso de responder judicialmente. Acho praticamente impossível, mas dependendo agora, do tamanho, etc. O que acontece? O mundo está diferente hoje, as coisas estão muito mais virtuais do que sempre foram. O direito continua e a gente não pode achar que no mundo virtual não existe legislação. As pessoas acham que o YouTube é terra de ninguém. Ele não é. Ele está no Brasil, ele está debaixo da legislação brasileira, o YouTube americano está debaixo da americana e o YouTube em cada país está debaixo da legislação de cada país. Né? Tem o direito de cada país lá que regula o direito do autor. É óbvio que a gente deseja muito que as igrejas preguem o evangelho, que a música ande o máximo que ela puder. Claro. Nossa empresa lá é uma empresa que cuida somente de música evangélica, não cuidamos de outro tipo de música. A gente está buscando soluções para esse problema. A gente pretende, no segundo semestre, apresentar alguma coisa que resolva mais rápido um problema que é demorado de se resolver. Mas quando alguém abrir um canal no YouTube, qualquer um pode entrar agora, youtube.com/terms, que é termos em inglês. A pessoa falou assim, eu só vou publicar aqui conteúdos que eu tenho direito autoral liberado, tenho propriedade, tenho licença para fazer isso. A pessoa deu um aceito nesse termo, talvez até sem ler, e está fazendo algo que ela falou que não ia fazer. Ou seja, o YouTube se isenta. O YouTube não tem. E compromete a pessoa que... O sujeito fez e falou que não ia fazer. Quem fez errado foi o dono do canal. Agora peça mesmo, mas se cadastrar, já dá um clique ali. É o item 6 ou 5 dos termos do YouTube. Agora, voltando aqui à pergunta lá deles, eu acho que nesse caso, né, doutor, é ver caso a caso, né? Não tem assim um pacote para responder todas, assim, como que a igreja faz? Quer dizer, acho que é conhecer a situação, qual que é a demanda e analisando caso a caso ali para saber se realmente, o que precisa ser feito para que a igreja andar legal. Mas eu me lembro aqui de uma conversa que a gente teve no escritório algum tempo atrás, Nelson, e nós falávamos sobre contrato de uma determinado cantor ou cantora e conversando sobre direitos, né? E eu lembro que você mencionou, olha, atualmente é até comum colocar no contrato, assim, direitos de exibir não só no Brasil, mas fora do Brasil e fora da Terra. No universo, já tem território do universo, já vi contrato com o universo no território. Se passar lá na estação orbital, lá na estação espacial, como é que vai? Qual lei que vai atingir aquele cara lá? Naquele segundo ela está passando por cima de qual país? Aí, né? Não, e outra coisa, às vezes a pessoa que está lá... criar uma ficção da mas não é. projeção. Não é nem porque é o seguinte, ele pode estar lá ouvindo essa música e os astronautas hoje, assim, eu acompanho alguns perfis no Instagram, estão ouvindo música e eles postam o tempo todo fotos dele próprio, né? Nem da NASA, por exemplo. Então, assim, ele está lá, ele reproduz, ele começa a transmitir, ele ouvindo uma música de alguém, evidentemente. Ou seja, o mundo inteiro está ouvindo, acompanhando aquela música. Quem pagou o direito? Um detalhe, só para comentar para a turma também aí, que é interessante, quer dizer, a legislação,
ela é tão inteligente na construção da teoria que ela diz que o que é uma obra? É uma criação intelectual fixada em algum suporte que existe ou que vem a existir. Então, quando a lei foi criada, não existia internet. Eu estava no embrionário internet. Né? Então, não existia o YouTube. Ou seja, qualquer meio que exista ou que venha a existir. Então, assim, a legislação vai proteger a obra, não adianta. O ser humano pode inventar qualquer coisa, qualquer suporte para fixar isso, que a legislação protege e garante o direito do autor sobre aquela obra dele. Né? É verdade. Aliás, morreu um cientista inglês, né, essa semana, e um dos legados dele foi: o homem já tem que começar a preparar para morar fora do planeta. Ou seja, daqui a um tempo, de uma forma ou de outra, nós vamos estar fora do planeta ouvindo músicas escritas aqui, produzidas aqui. Né? Mas eu quero voltar aqui ao Dr. Roberto. O que é contrafação? Quer dizer, enfim, que nome é esse? Contrafação é a reprodução não autorizada da obra. Então, aquele que reproduz uma obra que ele não tem autorização para isso está cometendo uma contrafação. Agora, uma coisa é, se vai ter um evento, a exemplo do que você citou, eu vou lá, faço os recolhimentos previamente, levo a lista lá das obras, uma previsão de quantas pessoas vão participar do evento, faço o recolhimento lá no órgão competente. Ou seja, eu paguei. Se não faço isso e depois há uma autuação, quer dizer, é possível pagar isso posteriormente ou seria uma outra forma? Geralmente o ECAD faz a autuação. Se não houver a quitação, a negociação imediata com o fiscal do ECAD que vai lá, ele pode inclusive suspender o evento. Chama a autoridade policial, interrompe a execução e o evento. Mas se for pós o evento, por exemplo, ele vai lá, ou então ele é autuado, e não recolhe, e aí pode haver pode acontecer. Outro responder por isso posteriormente ao evento. Inclusive ele vai sofrer um processo porque é emitido um boleto bancário ou algum título e ele vai sofrer um processo ou uma ação de cobrança em processo de conhecimento ou até uma execução direta, dependendo do título. Ele passa a ter um passivo que ele vai ter que resolver em algum momento e responde judicialmente. A incidência de multa, se ele antecipa e vai no ECAD e avisa que vai fazer, faz tudo que tem que ser feito, tem um valor. Se ele não fez, além daquilo, vai ter alguma multa que o ECAD vai cobrar também. E esse cálculo, Doug? Como é que é feito esse cálculo? Aí tem o cálculo. Tem as regras definidas pelo ECAD. No site do ECAD você simula os cálculos. No site de busca. Que é pelo número de pessoas, tem uma série de Você simula os questões. valores no site do ECAD, você pode ir lá no escritório, inclusive, negociar esse valor para ver se consegue alguma coisa diferente. É possível. No caso da pergunta lá do pessoal, é esse aí. Entra no site, calcula lá mais ou menos. No caso dele, eu entendi que ele está transmitindo no YouTube que ele está falando. Aí é diferente. Aí ele não pode em nenhuma hipótese, a não ser que ele tenha autorização. É aquilo que a gente falou, desculpa te interromper, Nelson. É aquilo que a gente falou, são coisas distintas. Quando você vai fixar e quando você vai executar. Então, se você vai executar no canal de YouTube, você precisa da autorização do autor. Carlos, bom, o Carlos está aí na TV, rádio, etc., acaba lidando com isso o tempo todo, né? Tem dificuldade para lidar com isso, né? Tem. É muito delicado. Igual no nosso caso, tá? Nós somos uma TV educativa. Eu não tenho aqui uma geração de lucro em cima de anúncios monetizados, digamos assim. E a regra é a mesma. Entendeu? Como é que a gente pode tentar elaborar ou tentar conseguir equacionar um jeito assim de trabalhar? Porque, digamos assim, o custo hoje da Globo e o custo da Rede Super é o mesmo. Com relação ao direito autoral, né, Sim. Não, assim, deixa eu ver se eu também coloco aqui alguma questão. Uma é uma empresa, qualquer empresa comercial, seja de radiodifusão, né? Tem um retorno muito maior. Tem um retorno, tem um anúncio, etc. E a outra que tem um caráter mais educativo, quer dizer, assim, a rigor, essa proporção, ou não há uma diferença, uma proporção muito pequena, porque uma é comercial, a outra não tem e não veicula, e muitas vezes, por exemplo, TVs educativas e rádios comunitárias, elas não conseguem sobreviver do anúncio. O anúncio é muito baixo. Sim. Muitas vezes não mede a audiência e quem vai anunciar precisa disso. O próprio Ibope hoje é um valor, assim, para TVs pequenas que a gente não consegue medir para estar colocando para o mídia, para que ele possa vender o nosso produto.
Então, acho que a pergunta, talvez a provocação seja assim, de que forma conversar? Isso. Tá? Com autores, produtores, etc., para que isso tenha uma outra relação. Em contrapartida, o próprio nome fala, eu sou o canal. Eu trafego as obras literárias, as obras... Para se abranger todo o conteúdo, se você for conversar com um autor ou com outro, você vai pegar uma fração mínima daquele conteúdo que você precisa exibir. Para você abranger todo o conteúdo, necessariamente você vai ter que acabar conversando com o ECAD. O que eu recomendo é que todas as TVs educativas, religiosas, se unam num grupo de trabalho para ir junto conversar e levar o problema. É absolutamente provável que o ECAD não queira fechar nada, ele queira que as pessoas continuem fazendo e queira viabilizar o uso. Ele não vai querer, então tá, não pode, fecha. Não é isso, não é esse o ponto. É interessante para a sociedade que essas TVs existam. Então, como que vai viabilizar isso? Da obra também, os autores das obras querem que sua obra flua, né? Como você mesmo disse. Você faz uma música que você não quer que ninguém escute. O que dá visibilidade, aliás, tem que achar o caminho para ficar viável. O que faz a obra ser conhecida e aí encher muitas vezes o evento, que é o show e etc., é a veiculação em veículos de comunicação. Né? Trazendo para o nosso caso, quando eu vinculo uma obra, o próprio artista ele passa a ser convidado pela igreja. Claro, Entendeu? E ele, vamos falar, ele não tem um cachê, mas ele tem uma oferta, que é o termo que mais se usa na igreja. E como eu aqui, que divulguei, que coloquei a mídia dele no ar, o que eu posso fazer com ele? Não necessariamente quando Se você acessa o YouTube, tem um anúncio lá. Está lá, pula o anúncio. Eu não recebo aquele anúncio. Sim, quando tem alguém vindo na sua igreja, não necessariamente ele usou a obra só dele, tem de outro também. Então é uma coisa mais complexa para se resolver. Para mim, a melhor forma é unir essas entidades e fazerem um grupo de trabalho para conversar. Fazer uma grande negociação fazer um trabalho para resolver. Aí faz um combo. Aí faz o combo. Por falar em combo, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu acho que a gente vai ter que voltar, né, Nelson? Vamos, só falar que a gente volta. Voltar a falar direitos autorais. Percebemos que o assunto é complexo, né? Grande, o pessoal que nos assiste aí, educativas, religiosas, estamos à disposição. É verdade. Gente, quero agradecer aqui. O assunto vai mesmo, né? São tantos, só perguntas ali, fora as que a gente estava aqui batendo papo nos intervalos, é muita coisa, né? Obrigado, chegou aqui ao final. Obrigado, doutor, pela sua amizade e participação aqui do nosso programa. Somos amigos há muito tempo, né? Obrigado, é verdade, um prazer. Nelson, obrigado também. Amizade, participação aqui. Estamos à disposição para ajudar, a gente quer cooperar para viabilizar o uso de todo mundo. Obrigado. O Carlos não foi convidado, ele foi convocado. Aliás, ele nos convocou. Obrigado, Carlos, pela sua participação aqui conosco, viu? Queria colocar para vocês, nós estamos à disposição. A ideia de fazer um pool de educativas, religiosas, é interessante. Bom, e colocar você aí, né? Como nosso advogado aqui da empresa, inclusive, para trabalhar nessa área. Arrumar mais serviço para você. Não, apareceu mais serviço. Mas nós vamos chegando aqui ao final de mais um programa de Voca-se. Se você quer saber mais sobre direito autoral, ou mesmo sobre os nossos entrevistados, então acesse as nossas redes sociais e vamos conversar. Até o próximo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.